Olá, nós conversamos em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e a TV Câmara e também no site do YouTube, na programação que discute a revisão do Plano Diretor 2020. Todos os programas estão na íntegra para você assistir a hora que você quiser na internet. Tem lá algumas frentes de programas separados por temas para que você, aos poucos, vá acompanhando as questões da revisão que acontece a cada 10 anos, conforme o Estatuto das Cidades, aqui em Bauru. Nós conversamos com a secretária municipal de planejamento, Letícia Kirchner, que nos recebe de novo nesta missão pública de nos ajudar a compreender os principais pontos da revisão do Plano Diretor Participativo, assim como da Lei de Zoneamento, que também está em andamento no município desde o final de 2019, num calendário apresentado pelo governo. E também a doutora pela USP, ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Campinas, tem pós-doutorado também pela PUC, ela é da consultoria Demacamp, contratada pela Prefeitura para o diagnóstico do município. Obrigado por nos receber, Eleusina Freitas. Obrigada, Nelson, pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você, discutindo a cidade. Agradeço também o convite e a oportunidade da gente falar sobre o Plano Diretor de Bauru. Eleusina, eu ia começar com você, porque vocês já estão conversando há bastante tempo com a série de reuniões que eu vou acompanhando aqui, as reuniões temáticas, as preparatórias, né, um diagnóstico aos poucos do município. O nosso tema sugerido de hoje é o mapa habitacional do município. Nós temos as nossas demandas aqui, mas antes que eu faça alguma influência de informações como jornalista, eu ia pedir para você uma breve apreciação do diagnóstico que você fez, apresentado para os delegados, em relação à nossa situação habitacional, nossa ocupação, adensamento do espaço aqui para moradias. Vou contar um pouquinho como é que funciona esse trabalho da habitação dentro do plano diretor. Queria dizer também que a gente, enquanto Demacamp, valoriza muito essa discussão dentro dos planos diretores. Se vocês pegarem outros planos que a gente já fez, vão ver que a gente, de fato, entende que precisa ser um diagnóstico bastante detalhado, porque a política de habitação necessariamente precisa da política urbana para que ela seja bem sucedida, né? O que é que eu preciso para a política de habitação? Eu preciso de recursos e preciso de terra, né? E preciso de uma estrutura institucional que funcione. Então, qual é o lugar da política fundiária, né? Da política de terras? É no plano diretor. Então, eu entendo que o assunto da habitação realmente ele é central para a discussão de qualquer plano diretor, né? Quando a gente começa a fazer o diagnóstico, assim como vou falar também das áreas de saneamento, de mobilidade, a gente coleta na prefeitura aquilo que tem de discussão, aquilo que tem de política implementada, aquilo que tem de discussão de política. Então, o nosso primeiro subsídio é o Plano Municipal de Habitação, né? Para quê? Para a gente entender aquilo que foi discutido. Então, acho que isso é um ponto bem importante, né? O plano diretor, ele trata de diversas áreas, mas ele precisa considerar as determinações, as diretrizes, os diagnósticos das políticas setoriais, né? Porque, enfim, a gente não partir inventando a roda, mas a gente partir de uma discussão que o município já fez e já está fazendo. Então, a gente pegou esse levantamento a gente pegou o plano de habitação e aí primeiro entender as necessidades habitacionais que o plano de habitação colocava, né? O que foi feito a partir daquele cenário das necessidades habitacionais que o plano apontava lá em 2011? A gente checou com a CEPLAN, atualizando essas informações. Então, olha, essa favela que está aqui no plano, ela existe ainda? Ela foi urbanizada? Ela foi removida, né? Então, foi feita toda uma atualização da precariedade habitacional no município de Bauru, em diálogo com a CEPLAN. Uma outra informação que eu acho que é bem importante da gente colocar, a gente levantou também os dados da Secretaria de Bem-Estar Social. Por quê? Porque, via de regra, isso é uma metodologia que a gente usa para os planos de habitação também. Identifico a vulnerabilidade social e ali, eventualmente, encontro uma área precária
uma área nova, uma área que a prefeitura não reconhece, enfim. Então, foi cruzado o dado do Plano Municipal de Habitação com as informações da CEPLAN e com as informações relativas à vulnerabilidade social em Bauru. Então, eu vou dar um exemplo para você. No relatório da Secretaria de Bem-Estar Social, eles destacam a vulnerabilidade de famílias que moram, por exemplo, nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Mas, sob o ponto de vista do diagnóstico da habitação, a questão habitacional do Minha Casa Minha Vida foi equacionada com o empreendimento, né? Então, dentro do meu universo de assentamentos precários, isso está equacionado sob o ponto de vista habitacional. Aí a gente faz a demarcação desses polígonos, né? E tenta entender o que mudou de 2011 para cá. O que a gente vê em Bauru? Teve uma produção habitacional bem importante, né? Muitos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Isso foi mapeado também para a gente entender a produção e onde é que essa produção está, né? Eu queria destacar uma informação que a gente obteve de um material de um doutorado, de uma pesquisa de doutorado da USP, que nos foi muito útil, entender que Bauru, e aí o pesquisador classifica dessa forma, alguns loteamentos como loteamentos de baixa ocupação, que foram produzidos em décadas passadas, com a finalidade de atender a população de mais baixa renda, e que hoje, o que eu tenho ali? Eu tenho loteamentos que foram abertos, onde a infraestrutura ainda é incompleta e onde eu tenho um número grande de lotes vazios, né? Então, acho que quando a gente olha para a questão habitacional em Bauru, a gente tem que olhar essa somatória de informações, né? Um terceiro aspecto que é bastante importante, e isso foi levantado no plano diretor de Bauru, são os imóveis vazios ou subutilizados, né? E aí foi feito, dentro do levantamento de uso do solo, foi feito um levantamento lote a lote, onde a gente pôde identificar os lotes vazios e pôde identificar também, e aí eu faço trago para a discussão da habitação, muitos imóveis vazios a partir das informações fornecidas pelo DAI, que é onde a gente, para que a gente faz essa quantidade de levantamentos, para a gente pensar qual vai ser a estratégia para a política habitacional que a gente vai colocar no plano diretor, né? Então, sob o ponto de vista do diagnóstico, eu compreendo o déficit, eu trago a informação do cadastro de interessados em moradia, né? Então, se por um lado eu tinha um déficit em torno de 4 mil domicílios, eu tenho um cadastro de interessados em moradia que chega a 16 mil famílias, né? O que esse cadastro está me mostrando? Que não necessariamente necessitam de moradia só aqueles que moram em assentamentos precários, mas eu devo ter um tanto de famílias distribuídas na cidade que moram com outras ou que têm um ônus excessivo com aluguel. E para que eu faço esse levantamento, né? O plano diretor tem o objetivo de chegar a números precisos? Não, porque ele não vai conseguir fazer um cadastro de todas as favelas. Adoraríamos que a gente conseguisse, mas a gente não consegue fazer. O que esse diagnóstico vai dizer para a gente? Ele vai mostrar a ordem de grandeza desse número que eu preciso atender, vai me mostrar a localização dessas áreas na cidade, para eu pensar a estratégia territorial que eu tenho que colocar no plano diretor, né? E vai me mostrar esse outro lado que eu não vejo, né? Onde é que estão esses imóveis? Onde é que o que eu preciso olhar? Qual é a dinâmica da cidade de ir esvaziando algumas regiões, né? E a população precisando de habitação e morando na periferia e desdobrando o lote, enfim, eu preciso entender qual é a dinâmica da cidade para eu propor o quê? Uma estratégia que seja eficiente, né? Não basta só eu demarcar a terra, eu preciso saber o que está acontecendo nessa cidade, né? Como é que eu faço, né? Qual é o meu objetivo? Que eu tenha habitação para todas as faixas de renda. O que é que eu preciso fazer para que isso aconteça? Então, o diagnóstico, ele traz essa gama de informações para que a gente consiga montar uma
um conhecimento, que a gente consiga compreender o que acontece em Bauru e pensar a estratégia de ação e que cabe ser incluída dentro do plano diretor. Não sei se eu respondi, mas claro. É um conjunto de informações que se agregam para que a gente possa dizer que temos um diagnóstico de habitação para o plano diretor de Bauru. Letícia, diante desses dados iniciais que a Leozina trouxe para nós, que estão sendo, lógico, discutidos lá com os delegados nas reuniões temáticas do plano diretor, como é que você vê inicialmente o que a gente chama aqui de estoque do Minha Casa Minha Vida, né? Sobretudo de 2010 a 2015, nesse intervalo aqui na cidade, que a gente sabe que criou em alguns pontos da cidade, eu vi os mapas do plano diretor, a princípio a solução, como a Elisina conta, da solução habitacional, da moradia em si, mas também deixou algumas outras demandas do mapa das SEBs, que foi apresentado para depois a gente falar dos vazios. Sim, a gente tem algumas características, né, que surgiram desses empreendimentos habitacionais, que eles têm um foco muito grande na faixa de um salário mínimo, e pelo menos aí a gente pode dizer que metade dessas construções, dessas habitações, elas foram destinadas para programas de desfavelamento da cidade, situações de áreas de risco, né? O que a gente vê, assim, em termos da tipologia, nós temos um pouco uma dificuldade de adaptação, em razão de o grande volume de produção, ele acabou sendo na modalidade de apartamento, e muitas vezes as famílias que foram remanejadas para essas localidades, elas muitas vezes não tinham perfil para essa moradia. Por quê? Porque muitas vezes elas têm ali a questão de muitos animais domésticos, ou trabalham com algumas atividades que precisam de espaço físico, a exemplo de trabalhos com recicláveis, ou trabalhos com algumas habilidades relacionadas a trabalhos manuais, que precisa de espaço, enfim, e acaba se comprometendo nessa condição da figura do apartamento, e isso acabou gerando com que algumas delas acabassem não se adaptando e voltassem. Até porque, além dessa questão, o apartamento, ele também tem o problema do condomínio, e isso acabou, de alguma forma, pesando um pouco também em algumas situações. Então, o desafio hoje é a gente conseguir trazer uma modalidade que consiga atender esse perfil de demanda. E, infelizmente, hoje a gente não está num momento muito favorável do ponto de vista da conjuntura habitacional, tendo em vista que não temos mais disponível, tanto em âmbito do Estado ou da União, um programa focado para as famílias com renda de até um salário, ou até um salário 1,3, vamos dizer assim, que é R$ 1.300, que elas acabam não conseguindo ingressar no programa faixa 1,5. Agora, em relação às demandas que nós temos de serviços sociais, hoje, isso acabou mudando um pouco a proposta que a própria prefeitura trazia desde lá para cá, onde não se faz mais período, esses empreendimentos foram feitos sem que fossem reservadas áreas institucionais para que pudesse vir associado aí a áreas que pudessem receber equipamentos para atendimento da própria comunidade. Isso, na época, foi dispensado, havia previsão legal para fazê-lo, mas se entendeu hoje que isso não é adequado. Então, nas novas leis e nos novos processos de parcelamento do solo de interesse social, passa a ser exigido que se tenha essas áreas demarcadas de modo que a gente possa trazer oportunidade de escolas ou equipamentos dos CRAS, né, que são os Centros de Referência da Ciência Social, para esses locais. Já a demarcação que a gente buscou fazer agora nesse processo das leis, a gente buscou fazer a demarcação de áreas infraestruturadas, inseridas numa malha consolidada, tentando observar sempre essa condição dos equipamentos disponíveis ou com possibilidade de ampliação, e também preservando áreas que pudessem ser destinadas como áreas institucionais no próprio contexto do empreendimento e, com isso, poder receber um investimento que possa atender não somente a comunidade que venha se instalar naquela determinada área, como também moradores da região, as escolas ou mesmo dos equipamentos sociais. Então, a gente tem buscado ter um olhar especial para isso e garantir que a produção habitacional de interesse social ela não venha desassociada de uma ação de melhorias do setor dos equipamentos comunitários e equipamentos assistenciais. Regina, se a gente tem um estudo que acaba ajudando vocês na ferramenta em relação à baixa ocupação de núcleos habitacionais construídos mais no passado ou não médio, ainda com muitos lotes disponíveis, né?
E num outro ponto, temos também uma experiência aqui de pouco tempo, de lugares onde foram colocados conjuntos horizontais pequenos, mas ficaram ainda resquícios que, na visão que foi colocada na discussão de vocês, lá eu guardei isso bastante de forma significativa. Como a Letícia comentou, como não tem financiamento disponível neste momento federal para essas frentes das primeiras faixas, né, aquele que não tem renda, sobretudo, do risco disso, se a gente tem que se preocupar de se tornarem as futuras favelas ou não. Você diz em relação aos esses empreendimentos pequenos de moradores irregulares, de ocupações precárias que estão permanecentes, apesar de várias ocupações já organizadas. Tem o São João do Vale do Ipiranga, por exemplo, aqui, né, que talvez seja um belo exemplo de um conjunto pequeno de remoção próximo da onde eles moravam e que ficaram, como em toda a cidade média, né, pequenos nichos de casas, algumas de 20, 30, 40 pequenas moradias e chamadas ocupações precárias aqui no município. O que a gente verifica quando eu falo dos loteamentos de baixa ocupação, né, que eu acho que chama atenção em Bauru a demanda, a forte demanda por infraestrutura urbana, né? Então, quando a gente pensa a política, a gente tem que pensar terra, garantir reserva de terra para novas unidades, mas a gente também vai ter que pensar, até a partir dessa fala da Letícia, né, num cenário de poucos recursos, como é que o município vai conseguir enfrentar essa questão para o futuro. E aí, isso não é só para Bauru, mas eu acho que é uma diretriz para todos os municípios que estão pensando a sua política habitacional, a necessidade de se ter recursos extra-orçamentários para direcionar para a política de habitação é fundamental, né? Então, dá um exemplo de uma área precária, que você tem a necessidade de uma urbanização simples. Se você tem alguns poucos recursos, né, que a prefeitura, através de um fundo, vai poder reservar para a política de habitação, esses recursos podem ser muito, muito importantes, né? Se no passado no passado recente, a gente teve os recursos do Minha Casa Minha Vida, bastante expressivos, agora a gente vai ter que lidar com um cenário onde o município conseguir ter recurso extra-orçamentário aportado em um fundo, podendo ser direcionado para ações na área de habitação. E aí destacar, se o município não vai conseguir com esse recurso produzir habitação, mas na área da regularização, entendo que ele vai poder fazer bastante coisa, né, sob o ponto de vista da regularização urbanística e fundiária. Então, pensar isso no plano diretor é fundamental, né? E em relação à política fundiária, também, né, os instrumentos urbanísticos vão ajudar e muito essa terra que hoje está vazia, né, que em muitos casos ela está retida pelo proprietário, possa entrar no mercado para aquisição e para receber unidades habitacionais de interesse social. Então, o meu destaque é assim, eu acho que no momento da gente não ter mais o Minha Casa Minha Vida e grandes recursos para habitação, a política fundiária que vai estar colocada no plano diretor e a possibilidade de se ter um fundo, né, e recursos que venham para a habitação, ela se torna ainda mais importante. Legal. Letícia, levando em conta o que a gente já conversou sobre adensamento no outro programa, que lembro para quem nos acompanha pela Rádio TV Câmara, está disponível lá, especificamente na página da TV Câmara, no YouTube, e essa questão de loteamentos ainda subutilizados é uma característica de muitas cidades médias, não é só nossa, né? E desse levantamento que temos 16 mil imóveis construídos, vazios ou com subutilização, eu vi lá nas reuniões, por exemplo, que havia uma discussão sobre a necessidade lá na frente, depois, lógico, de mais a miúde a gente verificar especificamente quantos desses 16 mil efetivamente estão em condições ainda de habitação, se por questões imobiliárias ou outras é só uma parte dessa demanda, mas temos um avanço em relação a saber do estoque da cidade já realizado. Você tem citado muito o centro como um exemplo bastante significativo disso, de onde já tem moradia e que pode, dependendo do que a cidade resolver na revisão do plano diretor, dar um outro caminho para isso, por exemplo. Eu acho que a gente tem uma questão específica do centro, e essa situação, que não é só no centro, mas o centro foi usado de exemplo, porque é muito marcante,
reforça da importância do município instituir instrumentos para fazer uso dos imóveis, né? O objetivo é o quê? O objetivo é que eles possam ser utilizados, que eles possam ser qualificados, porque na medida que eles forem utilizados, eles também ajudam no processo de reestruturação e qualificação urbana do espaço, da vizinhança. Então, dentro de uma proposta que se discute da revitalização do centro, dar uso a esses milhares de imóveis vazios, ele faz parte dessa necessidade, além da própria necessidade da gente suprir a habitação das mais diferentes tipologias, né? A gente enfatiza sempre a habitação de interesse social, mas é claro que a gente, quando trata de habitação, a gente também tem que tratar da habitação de forma geral. E eu acho que também isso, toda essa discussão nos leva a um outro ponto, que é não apenas da produção de habitação, mas também da qualificação ou da reutilização, né? Então, da mesma forma, no centro, a gente tem muito problema de imóveis vazios, que poderiam estar ocupados. Nós temos também uma situação de imóveis desqualificados, que até a Leozina falou um pouquinho aqui, imóveis sem infraestrutura adequada, ou mesmo construídos dentro de uma condição arquitetônica ruim, do ponto de vista da habitabilidade, e que também possam receber investimentos para essa qualificação. Aliás, tem vários estudos realizados no Brasil que demonstram que o problema da qualificação habitacional, ele é muito próximo, e até algumas situações maior, do que o próprio problema do déficit quantitativo. Então, a gente tem esse desafio pela frente também, de criar políticas habitacionais para qualificação. Qualificação dos bairros, no que diz respeito à infraestrutura, que nós conhecemos muito em Bauru, a gente tem um problema de regiões ainda sem infraestrutura, né? Mais de 50 bairros aí que esperam ainda por asfalto, drenagem e outras infraestruturas básicas. E também nós temos a situação da própria moradia, muitas moradias feitas por uma forma de autoconstrução, mas sem a devida assistência técnica, e que aí acabou criando condições de moradia inadequada, que eu acho que é um exemplo das próprias situações do processo da regularização fundiária. A regularização fundiária, ela resolve um problema de domínio, de propriedade, de segurança jurídica da propriedade, mas ainda existe um desafio, que é o desafio da qualificação urbanística, da infraestrutura e também do apoio a essas famílias para que elas possam fazer a melhoria dos seus imóveis, né, construindo, reformando e qualificando esses imóveis. E no centro, a gente tem esse desafio importantíssimo do processo da ocupação, que nos chama a instrumentos muito conhecidos como o uso compulsório, né, que está atrelado a dar uso a esses imóveis, e que naturalmente o processo de ocupação, ele traz o benefício da vizinhança e o benefício da própria revitalização tão almejada para a nossa região central. De outro lado, Leozina, temos como também, pegando referência em outras cidades de porte médio, situações específicas, talvez não na dimensão de Campinas, que tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Estamos aqui a 4 tamanhos de Campinas, se considerar 400 mil nosso referencial aqui, 3 cidades dentro da nossa, mas nós temos nas bordas, como em toda outra cidade média, o mercado imobiliário que adquiriu ao longo do tempo alguns conjuntos de glebas, um processo natural de interesse para a inclusão em perímetros urbanos, e alguns espaços vazios que vão se consolidando naturalmente como interesses imobiliários para tentar equilibrar essas duas relações, enquanto temos essa outra demanda desocupada ou possível de ser requalificada que vocês estão comentando. Eu acho que... Vou falar e depois a Leozina comenta, então. Eu acho que a gente vive processos que eles andam em paralelo, isso não tem como evitar que eles aconteçam, até porque, especificamente no caso de Bauru, a gente verifica que existia uma demanda reprimida muito grande de habitação do tipo moradia-casa, né, casa isolada, e não um apartamento que muito foi produzido. E tem também a condição da gente poder trazer os recursos advindos dos programas habitacionais, porque a gente pode dizer que hoje nós não temos um programa faixa 1 não, um salário mínimo, vamos falar assim, não vou nem entrar no mérito do faixa 1, porque em termos de salário mínimo confunde um pouquinho, mas a gente tem um perfil de programa que atende a família de 2 salários, né? Então, existe um grande potencial na medida que você também atrai os investimentos privados e públicos para esses empreendimentos que são feitos, e até em Bauru nós estamos em franco processo de ocupação desses empreendimentos de loteamento de casas,
para esse perfil de renda, ele atrai uma série de questões importantes também. Primeiro, o próprio subsídio do governo federal. A gente tem uma estimativa em Bauru que, com a movimentação de moradias em processo de licenciamento, só de subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, considerando uma média de 20 e poucos mil reais por moradia de subsídio, é possível que se tenha de subsídio até 400 milhões de reais vindos, que poderiam ir para qualquer cidade do país e viriam para o município de Bauru, mediante a atratividade dessas construtoras em construir. Além do próprio subsídio do governo do estado, que ele tem oferecido entre 13 a 30 mil de subsídio adicional por moradia, né? E tem também toda uma questão de ter mais oferta. Eu acho que a gente tem um trabalho muito importante de conseguir controlar, fazer uma regulação adequada de oferta e demanda. Na medida que a gente tenha uma oferta regulada com a demanda, a gente consegue interferir em outras questões, no valor da comercialização desses imóveis, na medida que eu tenho mais oferta, e até mesmo num achatamento do valor locativo das moradias. Porque se eu tiver oferta de compra de moradia por um preço igual ou menor do que o valor de uma locação similar, naturalmente eu vou ter uma migração e naturalmente eu vou pressionar para que haja uma diminuição do valor locativo, que para Bauru é muito importante. Nós tivemos um processo ao longo dos últimos anos de majoração do valor locativo muito grande e que acabou comprometendo bastante determinadas faixas de renda em relação à capacidade de pagamento, que a gente busca tentar equacionar agora com essas medidas de construção. Então, eu vejo que são ações importantes que ocorrem de modo complementar, né? Porque a gente tem que também trazer os subsídios. Nós temos, ainda que nós não tenhamos um subsídio hoje para a família de um salário mínimo, nós temos um subsídio importantíssimo que não pode ser descartado para as famílias de 2 a 3 salários mínimos, né? E é importante que a gente possa trazer esse subsídio para a nossa cidade junto com a movimentação econômica. Então, acho ainda que tem algumas ações que a gente caminha de forma complementar, né? Sem prejuízo às outras ações que são feitas do ponto de vista do reaproveitamento do espaço urbano. Legal. Você quer comentários, Zene? Fique à vontade. Minha complementação no sentido da gente entender que a solução, vamos dizer, na política de habitação, ela tem que ser diversa, né? Tem que ter uma série de modalidades de oferta, né? Que aquilo que serve para uma família não serve para outra, né? Então, se eu tiver uma política para a área central, se eu tiver uma política para regularização urbanística de assentamentos, se eu tiver uma política de produção de unidades bem localizadas, eu acho que é isso que a política habitacional pede, né? Não é uma receita única, não é uma resposta única, né? E se a gente puder ter um fundo que receba recursos que vêm do mercado imobiliário aí de Bauru, a gente vai conseguir, a prefeitura vai conseguir ser ter mais iniciativas no sentido da habitação social, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, contratar projeto de habitação social ou fazer mesmo as regularizações. Então, pensar estratégia, né? Pensar estratégia, o plano diretor tem que preparar o terreno, né, para os próximos 10 anos. O que vai acontecer, isso vai depender da discussão interna da prefeitura no âmbito da sua política habitacional. Mas se o plano diretor não construir essa base, né, essa fundação aí para que as coisas aconteçam, né, eu vou dar mais um exemplo, a questão do acionamento de dívidas de proprietários que têm lotes vazios e possuem dívidas com a prefeitura. Isso é uma importante estratégia para a prefeitura de Bauru olhar, né, no sentido da política habitacional. Então, o plano diretor vai dar as ferramentas, né, e a gestão vai escolhendo, vai priorizando, né, as ações ao longo dos anos, aí, a partir da aprovação do plano diretor, né. Tá. Como é que você viu o apontamento especial lá de um segmento, pelo menos específico, de que dentro dessas demandas desse diagnóstico, como você bem sabe, em 2018, a Letícia liderou esse processo aqui, foram incluídos cerca de 32 milhões, salvo engano, de metros quadrados aqui no município, em várias frentes divididos por vários cantos da cidade. Aliás, boa parte desses locais já, acho que vocês comentaram isso, já com empreendimentos em andamento ou com aprovação na prefeitura.
para alguns setores, isso associado à questão da necessidade de redefinição das EIs, por exemplo, pode acabar mantendo problemas de segregação espacial entre as diferentes populações. Você vê esse receio ou não? Então, foi aquilo que eu falei na audiência pública, né? Eu acho que a coisa mais importante é a gente entender que a gente tem um processo amplamente participativo, né? O governo apresentou uma proposta de demarcação de ZEIs, e o convite que eu fiz aquele dia foi que a população olhasse e a gente viesse a propor novas áreas. Eu acho que a demarcação de ZEIs é sempre uma coisa delicada. Por quê? Porque, especialmente para nós que somos consultoria, né, a gente olhar esses terrenos, quanto mais eu conhecer sobre esses terrenos, melhor vai ser a minha demarcação. Então, assim, eu faria esse destaque. A população precisa olhar, os segmentos técnicos precisam olhar essa demarcação e propor novas áreas se acham que tem outras áreas que têm aptidão para esse uso. Eu acho que o diagnóstico já deu amplas condições para que isso seja feito. Até aquele dia fiz essa afirmação, né? Quer dizer, hoje eu tenho um retrato, posso dizer, fiel dos terrenos vazios da cidade, né? Eu tenho um retrato fiel da localização dos equipamentos sociais na cidade, onde é que estão os assentamentos precários. Eu acho que o processo participativo ele é um diálogo, né? Então, a prefeitura propõe e a sociedade civil precisa responder a isso, né? Então, o que eu vejo? Não é só a gente ter mais terra, a gente vai ter que ter uma política fundiária, a gente vai ter que aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade, sim, né? Por quê? Porque não adianta eu ter terreno, se o terreno está lá retido pelo proprietário, isso não resolve o meu problema, né? Então, eu acho que a gente precisa ter clareza de que são uma série de fatores que vão nos ajudar a ter oferta de moradia no futuro, né? Então, precisamos olhar com muito cuidado e atenção para os instrumentos urbanísticos, precisamos entender a necessidade deles no município de Bauru, precisamos olhar para esse mapa e falar, olha, eu discordo desse mapeamento, quero sugerir novas áreas, que sejam sugeridas as novas áreas, né? É uma questão que a gente estava falando no início, né? E eu acredito muito nisso. O plano diretor tem que fazer sentido para a população que mora na cidade, né? Então, para eu demarcar uma área, eu preciso ter um grupo de pessoas, né, de movimentos, dizendo, olha, essa área é muito importante, porque a cidade é um território de disputa, né? Então, se não tiver gente para disputar essas áreas e falar, olha, esse terreno é muito importante para entrar na demarcação de ZEIs, né? Não vai ser a consultoria ou a equipe da prefeitura que vai conseguir fazer esses enfrentamentos. Então, eu acho que quando a gente fala de ZEIs, a gente está falando de um momento muito importante das pessoas estarem juntas, estarem indicando como é que elas enxergam a solução dos seus problemas habitacionais para que a gente consiga fazer isso virar lei, né? Você está falando de um momento da discussão ou da proposta, Letícia, que tem o diagnóstico, e a Elisânia chama a atenção para uma questão fundamental, eu já tenho acompanhado, como você sabe, de que cada delegado em sua região, então, se reúna no seu entorno, discuta e fala, bom, se esta área aqui não é adequada, então eu tenho esta, porque senão a gente fica só com o primeiro não. Sim, eu acho que a ideia é exatamente essa. A gente começou esse processo de bate-papo e foi até um pedido que foi feito pelos delegados, da gente abrir o processo de construção da proposta com eles para apresentar a fundamentação, né, no caso das ZEIs. Qual foi o critério adotado para a demarcação das ZEIs, né? Então, a gente explicou esse critério e abrimos para que eles pudessem analisar, propor, pensar junto com a gente. Eu acho que essa é a intenção. Então, especificamente no caso das ZEIs, nós buscamos fazer a demarcação de áreas que eram bem localizadas, do ponto de vista de área urbana consolidada, infraestruturada, ou seja, bem servida de infraestrutura, sem grandes necessidades de infraestrutura não incidente, que são aquelas infraestruturas do entorno da área. Por que gleba? Porque a gente entendeu que, selecionando uma área que ainda não foi loteada, que é a gleba, e não o lote, isso possibilitaria que a gente oferecesse parâmetros urbanísticos diferenciados. No caso, é possível, dentro até da própria resolução da SMA, eu ter um índice menor de áreas verdes nesse empreendimento de interesse social, que hoje
é de 20%, ela pode ter 10%, então também buscamos demarcar áreas que não tivessem grande relevância ambiental do ponto de vista de serem áreas de fundos de vale, de nascentes, onde, na verdade, não houvesse o interesse de diminuir a área verde ou pudesse haver um prejuízo nessa diminuição, um prejuízo mais relevante. Então, a gente buscou ter esse cuidado. Também demarcamos essas áreas como áreas cujo processo de parcelamento compulsório não fossem as mais prioritárias, né? Isso é uma questão até que nós estamos discutindo da consultoria, mas a gente virou para o parcelamento compulsório as áreas mais prioritárias. A exemplo, a gente tem situações de locais bem conhecidos, como a José Vicente Aiello, por exemplo, onde existe a expectativa de fazer uma duplicação viária e onde o processo do parcelamento do solo é muito importante para que se destine as áreas do sistema viário e que a gente consiga incorporá-las ao alargamento. Então, essas áreas a gente manteve dentro da proposta da PEUC, do parcelamento compulsório, né? Enfim, então a gente tem buscado levar essas questões todas para a discussão com eles, com os delegados, com a comunidade, e poder fazer com que eles também pensem com a gente, tragam esses conteúdos. O processo de discussão e de proposta, ele continua agora, nas próximas semanas, nos próximos meses, justamente para que a gente consiga trazer essa bagagem, todo mundo pensando, e com isso a gente conseguir construir uma proposta que faça sentido para a cidade, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista da expectativa da população referente à própria cidade. Então, é uma luta aí que nós estamos junto com eles. Lógico. Eu ia incluir com mais um item aqui no nosso tema e deixar vocês à vontade para fazer outras abordagens que julguem importantes, e ia colocar como um subitem, talvez não tão de ponta, mas não igualmente menos interessante, que é o fato, por exemplo, da CDHU, há um tempo atrás, não muito distante, ter feito, Eleusinho, uma indicação de que Bauru tem, como outras cidades de porte média, muita a realidade da coabitação, por exemplo. E, de certa forma, uma parte desse contingente que aparece a qualificar agora e dividir, né, daqui para frente, pensando na cidade para frente, no próprio cadastro de interesse habitacional, por uma série de razões, pós-crise, né, estamos passando de mais de 6 meses de uma pandemia, isso tem reflexo lógico para a gente que foi morar com o pai, com a tia, e que depois quer morar sozinho de novo, de que forma esses rearranjos aí naturais da economia podem ter reflexos em uma parte dessa nossa demanda habitacional, pensando em 10 anos aqui. Eu entendo que, quando eu olho para Bauru, eu acho que Bauru tem plenas condições. Tem terreno vazio, em loteamento já implantado, que precisa só de infraestrutura, tem muitos imóveis vazios, acho que tem plenas condições aí de atender um grande número de famílias, sim, né? Até quando você coloca esse dado da CDHU, né? Por isso que a gente está falando em 4 mil de déficit, está falando de 16 mil no cadastro, sim, né? Porque é muito difícil você ter a certeza absoluta de quantos eu vou ter que atender, né? O fato é que a gente tem informações e quando começa a levantar os dados da cidade, a gente vê que essa questão da coabitação deve ser, de fato, muito marcante em Bauru, né? Então, a ideia é que com o plano diretor a gente consiga melhorar essa situação, no sentido de que a prefeitura consiga ter mais condições para atuar, né? Tanto, é isso que eu falo, tanto em ações diretas, quanto viabilizando o que a gente diz de a inserção de novos agentes na política de habitação. O que é isso? Um pequeno grupo, uma pequena cooperativa, poder tomar recurso do fundo e fazer uma iniciativa de um projeto, sei lá, né? Então, eu sinto que é isso que Bauru precisa, né? Ter condições para que as coisas comecem a acontecer de forma combinada, né? Com ações diretas, com ações de outros agentes que comecem a ter espaço no mercado. Então, citando aqui o exemplo de Campinas, por exemplo, que a gente estava comentando, eu tenho uma cooperativa de habitação que não tem a menor chance de conseguir fazer nada aqui. Por quê? Porque não tem fundo, não tem recurso, ela não tem apoio da prefeitura para conseguir um terreno. Então, eu acho que o que a gente está falando é ter recurso, é ter política fundiária e conseguir, no médio prazo, aí, vamos dizer,
fazer a coisa acontecer, né? Que a prefeitura seja parceira dessas comunidades, tenha condição de obter terrenos, tenha condição de ter recursos para pequenas ações. Então, é um combinado aí, né? Como eu falei, eu acho que não vai ser a mesma solução habitacional que você vai ter para o cidadão que mora na favela, com a população que foi expulsa da área central, que eventualmente a prefeitura pode fazer algum tipo de negociação com algum proprietário que tenha dívida, que tenha um imóvel ocioso para colocar essa população lá. Então, acho que é uma gama de possibilidades que o plano diretor abre, né? Mas, para isso, né, é muito importante que a gente consiga explicar, e aí eu acho que a imprensa tem um papel fundamental, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que os instrumentos urbanísticos têm a ver com a habitação, né? Como é que é o papel da prefeitura nessa política, né? Vai ser a prefeitura que vai ter todo o dinheiro do mundo para fazer toda a produção que a ela é demandada? Não, certamente que não, né? Ela vai ter que ter uma estratégia e vai ter que ter um olhar no sentido de priorizar algumas ações, né? A gente estava falando do centro, né? A gente sabe que uma ação de moradia na área central tem um ganho para revitalizar aquela região como um todo, né? Então, eu acho que o nosso desafio é esse, né? Garantir todos os instrumentos dentro do plano diretor e traçar as estratégias futuras da Prefeitura de Bauru, né? Melhorando esse ambiente para que as pessoas morem com qualidade. E aí, pensando que nós estamos num momento de pandemia, né? Fica mais forte ainda essa necessidade de pensar a cidade com as pessoas morando mais próximas, né? Diminuindo deslocamentos. Então, eu acho que esse é o desafio que se coloca nesse momento para todos nós que somos urbanistas e trabalhamos com cidade, né? A pandemia, ela evidencia, né, o prejuízo para a comunidade que mora na cidade como um todo, desse distanciamento da população trabalhadora do seu trabalho, né? Então, acho que é uma questão para a gente pensar numa cidade melhor, mais sustentável, significa diminuir deslocamentos e aproximar a casa do trabalho e garantir moradia digna para a população, né? Legal. E um último ponto aqui que eu ia mencionar também desses que eu chamo de esparsos, Letícia, mas talvez igualmente importantes, é que nós temos pontos da cidade com natural interesse maior imobiliário, por várias razões, o que é legítimo daquele que quer empreender. Vocês têm um mapa na mão aí de vários empreendimentos em andamento, mas temos em algumas dessas localidades, lá já acumulado do passado, também por várias razões, uma saturação de ocupação. E aí tem os limites da questão de sanitário, de saneamento, de saúde e dos outros equipamentos que enfrentamos. Minha Casa Minha Vida, vocês discutiram muito essa questão de localização em relação às infraestruturas, já falaram sobre essas demandas que ficam desse serviço. Mas se você pegar, a título de exemplo, a Vila Universitária, aeroporto aqui em Bauru, tivemos lá no início deste novo século, parece falar novo século que está distante, mas é aqui pertinho de nós, uma quantidade significativa de moradias verticais numa área que a gente sabe que contribui, por exemplo, para a bacia do Córrego das Flores, que gera a questão de discussão de enchente, ou seja, tem um desencadeamento relacionado a essas escolhas habitacionais ou de programas que nós estamos falando de adensar mais ou não o solo aqui. Você veria alguma preocupação nisso, em especial? Eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio das coisas, né? Da mesma forma que nós não queremos uma cidade espraiada, a gente também não quer uma cidade extremamente adensada. A gente busca uma cidade onde ela tenha um grau de adensamento compatível com a condição da infraestrutura. E, além disso, tem também outros elementos que podem entrar nesse processo para qualificar essa condição de moradia. Bauru já vem adotando, desde 2017, a bacia de detenção obrigatória para uma série de situações, empreendimentos cujo terreno tem a partir de 7.500 metros quadrados, ele já tem que reter a própria água de chuva, ele não pode simplesmente despejar na rede. Então, tem alguns cuidados que a gente buscou implementar, tem também a questão da taxa de permeabilidade, a questão do reuso, da própria detenção, a gente está também estudando essa questão já para outros perfis de edificação, agora na proposta da lei de zoneamento, que são parâmetros qualificadores para que a gente minimize esses efeitos no processo do adensamento.
né? É sempre muito, muito difícil. A gente sabe, por exemplo, quando a gente enxerga a cidade, olha, nós estamos planejando uma cidade para os próximos 10 anos. A gente tem, a gente sabe que ao longo desse período nós não vamos ter vamos dizer assim, uma verticalização total dentro do potencial que existe, mas ao mesmo tempo, como fazer para controlar e não ser surpreendido com uma situação além daquela que nós temos condições de absorver, né? E, por outro lado, como não criar uma regra extremamente rigorosa que possa ser entendida como uma regra proibitiva e que coíba aí o investimento e o desenvolvimento urbano. Esse é o grande desafio. Então, a gente tem trabalhado muito com essa discussão de medidas que qualifiquem a construção, principalmente do ponto de vista da questão da sustentabilidade, do saneamento básico, envolvendo aí o ponto da drenagem, que eu acho que é um ponto delicado da nossa cidade, onde nós sabemos que temos grandes investimentos necessários para se fazer na cidade como um todo, do ponto de vista da macrodrenagem e também da microdrenagem, para dar qualidade e evitar esses problemas em períodos de chuva que nós enfrentamos na cidade, né? Enfim, então são elementos que podem ser agregados na construção e no processo de ocupação como pré-requisitos obrigatórios em determinadas regiões, o que já minimiza. E o outro aspecto é conseguir encontrar, dentro de quando a gente discute um potencial construtivo, um nível intermediário, onde a gente não tem uma cidade super espraiada, mas ao mesmo tempo não seja uma cidade num adensamento incompatível com a capacidade nossa de absorção desse adensamento. Legal, Eleusina Freitas, muito obrigado por ter contribuído com a gente aqui na discussão desse tema. A gente está fazendo, como eu comentei para você, para a Rádio e a TV Câmara, a nossa missão pública dividida em temas para ajudar a absorção de uma vasta experiência de informações em várias frentes, né, para as pessoas também se inteirarem e, se eventualmente participarem mais daqueles que não são delegados, que também têm a obrigação de acompanhar esse processo, procurar o delegado do seu setor ou do seu segmento, para poder discutir, e agradece a sua contribuição conosco aqui no tema de hoje. Muito obrigada, Nelson. Eu me coloco à disposição aí, sempre que for interessante, de estar discutindo essas questões aqui com você, sim. Acho que o papel da imprensa é fundamental. Legal. Letícia Kirchner, muito obrigado de novo de ter acompanhado a gente aqui em mais um tema em relação à revisão do plano diretor. Bom trabalho para vocês. Obrigada, Nelson. Queria apenas reforçar para todos que estiverem nos assistindo, nos ouvindo, que nós temos um canal, um site, né, que é o bauru.sp.gov.br/novo plano diretor, onde tem uma série de informações, dados, muita coisa bacana para que as pessoas possam baixar. Lá também tem um espaço para que as pessoas que queiram contribuir com proposta podem encaminhar por lá. E nós temos também um espaço no primeiro andar do Paço Municipal, nas Cerejeiras, para receber não só delegados, mas a população em geral, que queira mais informação, que queira deixar uma proposta, enfim, que queira qualquer questão relacionada ao plano diretor, está à disposição. E as nossas rodadas de discussão que a gente tem feito com os delegados, reforçar também que elas estão disponíveis para participação em tempo real pelo canal do YouTube, mesmo para quem não é delegado, que pode participar com a gente por lá, mandar pergunta, enfim, participar também dentro do processo. E é importante a participação de todos. Então, eu queria reforçar com todos aqui e agradecer mais uma vez pelo convite. E é sempre um prazer aí conversar sobre Bauru, sobre planejamento, e eu estou à disposição para outras conversas, com certeza que é sempre muito bem-vindo. Obrigada, viu, Nelson? Obrigado para você que nos acompanha pela Rádio e TV Câmara. Você assiste esse, como os demais programas da série Revisão do Plano do Diretor, na íntegra também pela página da TV Câmara no YouTube. Estão todos lá, adensamento, marco zoneamento, divisão, zoneamento do município, habitação, ZEI, zonas especiais de interesse social, para que a gente possa ir acompanhando e tratando essas temáticas com você. Participe, essa cidade é sua, mas o processo coletivo só sai do lugar se você participar. Até o nosso próximo encontro.